Aleluia, graça e paz, irmãos. Bom dia. Você está com expectativa nessa manhã? Glória a Deus. Existem alguns rostinhos novos aqui. Amém. Aleluia. Para você que chegou hoje, né? Aleluia, pela primeira vez. Nós estamos, amém, em todos os domingos pela manhã falando acerca de uma série sobre a renovação da mente. Glória a Deus. E nós iremos dar continuidade nessa manhã, amém? Glória a Deus. Nessa série, irmãos, hoje pela manhã, nós iremos falar acerca da má consciência. Amém? Glória a Deus. E antes disso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2. Todos já acharam? É um culto de ensino. Vamos folhear um pouco as escrituras. No versículo 14, ao versículo 16 diz o seguinte: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Acerca desse assunto, irmãos, a respeito da renovação da mente, uma das coisas que a palavra ela nos mostra é que aquilo que nós cremos é o resultado daquilo que nós pensamos. Olha como é interessante. Ou seja, irmãos, isso nos mostra, se nós passarmos diariamente pensar o que é errado, esse pensamento ele irá afetar completamente aquilo que nós cremos. E principalmente a nossa confissão. E aqui nessa passagem de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14 ao 16, é uma passagem que nos mostra que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito, porque ele não compreende, porque essas coisas elas se discernem espiritualmente. Essa passagem, irmãos, ela nos revela de uma forma muito clara que o discernimento acerca das coisas que são boas e erradas, ele não se manifesta segundo o raciocínio mental, e sim por meio de uma voz interior. É algo por dentro. É o próprio Espírito falando ao nosso coração. E é uma passagem, irmãos, que na sua continuidade ela nos fala que o homem espiritual, ele julga todas as coisas. Porque, irmãos, o homem espiritual, ele tem essa capacidade de julgar tudo aquilo que é colocado diante dele. A palavra ela nos revela que isso acontece porque ele tem a mente de Cristo. Aleluia. Ou seja, uma mente sujeita à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós iremos, irmãos, falar acerca da má consciência. Cria expectativa, abre teu coração. Eu creio que aquilo que o Espírito, amém, tem ministrado aos nossos corações, há de fazer uma limpeza em nosso meio. Amém? Glória a Deus. E o que é, irmãos, uma má consciência? A má consciência, irmãos, ela é exatamente o oposto de uma boa consciência. E a palavra nos mostra que a má consciência, ela substitui o que é certo por aquilo que é errado. Olha como isso é sério. Porque, irmãos, a má consciência, ela influencia o homem a fazer aquilo que não é segundo a vontade de Deus. Aquilo que a palavra expõe como verdade, ele não obedece. A palavra nos mostra, irmãos, que se o homem ele passa a viver uma vida de pecado, depois de ter recebido o conhecimento acerca da verdade, esse conhecimento ele afetará a sua consciência. Ele irá cauterizar a mente dessa pessoa a tal ponto dela se tornar insensível ao pecado que ela comete. Ou seja, aquilo que era pecado para ele não será mais. Por quê? Por causa de uma consciência contaminada que não tem mais a capacidade de julgar aquilo como errado. Levando essa pessoa a viver de qualquer maneira, de qualquer forma. Porque a sua consciência não mais tem a condição de julgar o que é certo e o que é errado, por causa da contaminação
daquilo que vem como informação e se mantém constantemente na sua mente. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, irmãos, em Isaías capítulo... Aliás, em Provérbios capítulo 3. Provérbios no capítulo 3. No versículo 5. Diz assim. Todos acharam? Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém? Essa passagem, irmãos, ela nos mostra que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E essa confiança irá nos fazer não nos estribar, amém, no tipo de entendimento que está alojado na nossa mente. E o interessante é que em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16 que nós lemos agora há pouco, é uma passagem que nos mostra que nós temos a mente de Cristo. Olha que maravilha. Ou seja, irmãos, uma mente renovada com a palavra de Deus, ela sempre estará pronta para andar em harmonia com o Espírito. Olha como isso é interessante. Ela sempre irá se inclinar para aquilo que o Espírito ele traz como verdade. Porque ela não irá trazer, confusão para nós acerca daquilo que nós iremos decidir. Nós iremos dar o tiro certo, se eu posso dizer dessa forma. E uma das coisas que a palavra nos mostra acerca da má consciência é que nós, como igreja, precisamos desenvolver todos os dias um relacionamento com o Senhor. Comunhão com o nosso próprio Deus. Em oração, em meditação, em estudo das Escrituras. Porque, irmãos, esse relacionamento, ele irá nos ensinar a distinguir as coisas. Irá nos ensinar a discernir a origem dos pensamentos. Da onde esse pensamento passou a existir? Porque, irmãos, os pensamentos, aleluia, eles se manifestam por meio de duas fontes diferenciadas, distintas. Tem pensamentos, irmãos, que vêm de fora, mas também existem pensamentos que fluem de dentro de nós, pelo Espírito, que é dado pelo próprio Deus. Então, a renovação da mente, ela irá me dar a condição de me posicionar e julgar se aquilo é de Deus ou não. Se aquilo é para o meu benefício ou não. Porque quando eu renovo a minha mente, eu tenho a condição de fazer com que ela ande em harmonia com o Espírito. Amém? Por isso que Tiago ele diz em sua carta que nós devemos ser, aleluia, abertos para receber essa palavra com mansidão. Porque ela tem o poder de salvar a nossa alma. Amém? Ela tem um poder, irmãos, de tirar todo tipo de altivez, todo tipo, aleluia, de fortaleza, tudo aquilo que muitas vezes está pressionando espiritualmente o homem na sua mente, acerca daquilo que o secular lança sobre a vida dele, dizendo que não vai dar certo, que não vai acontecer, que ele não tem condição, que esse sonho que ele está sonhando, aleluia, não irá se realizar. Então a palavra, ela tem o poder, irmãos, de se manifestar na nossa mente e nos dar a condição de nos posicionarmos e julgarmos da forma correta. Amém? Glória a Deus. E o interessante, irmãos, é que essa passagem aqui, de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, ela fala acerca de, aleluia, confiança. A confiança de nos posicionarmos que mesmo ainda a nossa mente fale o contrário acerca das Escrituras, nós não iremos nos apoiar no tipo de pensamento que permanece nela. Não iremos nos estribar naquilo que nós recebemos como informação, que muitas vezes, pela imaturidade, não nos leva ao conhecimento de que aquilo está errado. Muitas vezes, irmãos, informações que chegam para nós, palavras que são lançadas sobre nós, ou algo que nós lemos, pela insensibilidade, por causa de uma vida pecaminosa, isso vai danificar a nossa vida. Isso vai nos levar a nos submetermos àquilo que é errado. Olha como isso é sério. E a palavra nos fala acerca de uma confiança total ao Senhor. Quando eu confio no Senhor, essa confiança, ela me dá a condição de eu me posicionar, não no meu pensamento, mas aquilo que a palavra me mostra como verdade. Amém? Abra a tua Bíblia em Isaías.
Aleluia. No capítulo 5, todos já acharam? Isaías capítulo 5. Olha o que essa passagem, ela nos diz aqui no versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Porém o amargo, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Olha como é interessante essa passagem. Essa passagem, irmãos, de Isaías, ela mostra que uma má consciência, ela tem um poder de inverter o entendimento do homem, a tal ponto de fazer ele enxergar as coisas de uma forma diferenciada, levando ele a confessar aquilo que não existe, de dizer que o mal é o bem, de dizer que as trevas é a luz, de dizer que o que é amargo é doce. Olha como isso é sério. A má consciência, irmãos, ela nos afeta completamente. Atentar, irmãos, para uma vida, amém, que tem uma consciência afetada, só as Escrituras que nos levam a tentarmos de uma forma perfeita. Quando nós meditamos nas Escrituras e nos posicionamos à luz daquilo que ela nos diz como verdade acerca de uma renovação da mente, que a palavra nos mostra que pela renovação da mente nós temos a condição, aleluia, de julgar a desobediência, de julgar aquilo que é contrário à vontade de Deus. Essa renovação, irmãos, vai fazer com que a minha amém? Vai fazer com que a má consciência, aleluia, ela seja removida do nosso entendimento. A má consciência, irmãos, ela mancha os nossos corações. O próprio escritor de Hebreus, ele nos fala que quando nós nos aproximamos do trono da graça, uma das coisas que deve ser encontrada em nós é um coração purificado de uma má consciência, para que nós possamos nos apresentar diante do trono da graça. Mesmo existindo, irmãos, a liberdade de um novo e vivo caminho, que nos dá o livre acesso de nos achegarmos ao trono da graça, mas existe algo que nós devemos fazer. Existe algo que quando nós nos apresentamos diante desse trono, diante de um desenvolvimento, amém, que todos os dias nós fazemos, aliás, diante, de um relacionamento que todos os dias nós desenvolvemos com o Senhor, deve ser encontrado em nossos corações, irmãos, pureza, santidade. E isso só é encontrado quando a renovação da mente todos os dias, amém, ela passa a extrair maus pensamentos, pensamentos que nos conduzirão à morte. Todo pensamento, irmãos, contrário, ele sempre irá conduzir o homem à morte. Ele nunca irá conduzir o homem à vida. A própria palavra mostra que para um homem existem caminhos que levarão à morte. Isso é o quê? Isso é um pensamento contrário à vontade de Deus. Ele julgando as coisas pela informação que está alojada na sua cabeça. Então, esse pensamento que existe na cabeça dele, é errôneo, vai o conduzi-lo para algo que aparentemente irá manifestar alegria. Mas a palavra diz que essa alegria, na metade do caminho, se converterá em tristeza, em choro. Ele irá sofrer, por causa de uma consciência que não foi renovada pelo poder da palavra de Deus. Amém? Abra a tua Bíblia. Aleluia. Em 1 Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4. Aleluia. No versículo 1 e 2. Olha o que a palavra diz. Todos já acharam? Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores
e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que têm cauterizado a própria consciência. Observe, irmãos, que a apostasia, ela irá se manifestar fazendo com que pessoas, deixem de lado a verdade, por causa de ensinamentos que têm uma influência por trás maligna. E a palavra nos mostra que esses ensinamentos irão fluir por intermédio de pessoas que estão com a mente cauterizada. Pessoas que acharão que aquilo que elas estão ensinando é a verdade. Você sabia, irmãos, que nem tudo aquilo que aparenta ser é? Nós sabemos que tudo aquilo que reluz não é ouro. Não é isso? Nós sabemos que a aparência, irmãos, não nos revela a verdade. E a palavra nos mostra que a sã doutrina, ela tem o poder de nos revelar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falsificado. Então, quando eu pego as Escrituras e me exponho à verdade que existe nela, essa sã doutrina, irmãos, ela irá me dar a condição de eu julgar acerca do que é certo e acerca do que é errado. Porque eu estarei com a minha faculdade espiritual exercitada. Eu estarei pronto para julgar aquilo que é colocado diante de mim. Por quê? Porque eu sou um homem espiritual e tenho a própria mente de Cristo. E uma das coisas, irmãos, que a palavra nos mostra acerca dessas verdades, é que a única coisa que nos faz, irmãos, mantermos esse tipo de mentalidade em nós, a própria mente de Cristo, é estudando as Escrituras. É crendo nas Escrituras de todo o nosso coração e agindo de conformidade aos seus ensinamentos. Aí quando nós nos expomos às Escrituras, quando essa palavra ela começa a habitar em nós ricamente, por causa da minha meditação, por causa do estudo que eu tenho na palavra, se tornando um homem sensível, por causa de uma vida de oração que eu venho desenvolvendo com o Senhor diariamente, quando o Espírito, irmãos, ele me direcionar a algo, pode ter certeza que 99%, aleluia, vai me dar a condição para eu acertar. Porque a minha mente, irmãos, estará andando em harmonia com o meu espírito. Quando o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos renovar a nossa mente, para que haja uma transformação em nós, para experimentarmos acerca do que é bom, do que é agradável, do que é perfeito, a respeito da vontade de Deus para nós. Ele está nos mostrando, irmãos, que a renovação da mente, ela nos coloca em um ambiente favorável. Um ambiente, irmãos, que nos dá a condição de recebermos aquilo que Deus já tem reservado para nós. Então, se o meu espírito ele já é recriado, mas se a minha mente, aleluia, nem sequer ela tem 1% de renovação, isso vai fazer com que nós, irmãos, venhamos a todos os dias tropeçar em algo que não é segundo a vontade de Deus. Isso vai nos levar a caminho que aparentemente existe luz. Mas a minha mente, irmãos, por estar obscurecida, sem conseguir enxergar, por não estar renovada acerca do que é certo e o que é errado, vai trazer dano para a minha vida. A palavra diz que o homem que vive em pecado, amém, faz com que a sua consciência desperte nele impiedade, constantemente. Faça com que a sua consciência desperte nele, aleluia, roubar, fofocar, mentir, levantar falso testemunho. Mas por quê? Por causa de uma consciência. Por causa de uma falta de uma purificação que deve ser feita todos os dias na sua mente. Quando a palavra nos mostra, irmãos, que em Isaías, o homem que está com a má consciência, ele não consegue enxergar de uma forma nítida, perfeita, por ele não estar sensato. Isso faz com que ele, irmãos, declare coisas totalmente contrárias àquilo que ele está vendo. A tal ponto dele ver o erro e dizer, isso é certo. Olha como isso é sério. O camarada vendo algo errado, observando para aquilo que está sendo feito, a tal prática, mas mesmo assim ele aceita aquilo como sendo algo certo, correto de se fazer. Mas isso acontece por quê? Porque existe uma consciência, irmãos, que não é renovada,
que não dá a ele a condição de julgar aquilo que antigamente para ele era pecado. E que agora, por causa dessa, aleluia, impiedade que está alojada na sua cabeça, faz com que ele ache tudo normal, tudo simples. Eu peco, nada está acontecendo, aparentemente. Mas a palavra nos mostra, irmãos, que o céu ele fica de bronze. A palavra nos mostra que juízo começa a se manifestar até mesmo antes do cara praticar o ato, só apenas desejando no coração. Então a palavra, irmãos, ela tem o poder de remover esse tipo de atitude que já se manifestou de dentro e se tornou um ato, que se tornou uma prática constantemente. A própria palavra ela nos mostra que se nós vivemos uma vida deliberadamente em pecado, o sangue de Cristo, que foi derramado no Calvário, que tem o poder de nos salvar e nos purificar de todo pecado, ele não tem o poder de anular, se nós não nos posicionarmos, esse tipo de atitude da nossa vida. Isso é muito sério. Então, quando eu renovo a minha mente, irmãos, eu dou legalidade para que o Espírito Santo, ele possa completamente, aleluia, me guiar. Uma direção, irmãos, que vem do interior, aleluia, do Espírito. Se essa direção, aleluia, ela não for respondida pela minha alma, isso vai fazer com que eu não enxergue de uma forma perfeita aquilo que eu devo fazer. Então, quando eu renovo a minha mente, eu sou transformado a entrar naquele sobrenatural. E Deus, ele... Eita, meu Deus do céu. Ele me apresentar, irmãos, o meu ministério, o meu chamado, aquilo que ele me chamou para realizar em sua obra. Não depende apenas, irmãos, de um espírito recriado, mas também de uma mente renovada. Quando a minha mente é renovada, aleluia, eu não vou argumentar com as direções que vêm de dentro. As direções mais seguras sempre será de dentro. Não adianta, irmãos, eu entrar em algo porque a minha mente está raciocinando todos os dias aquilo. Eu só posso entrar em algo quando existe uma direção por dentro. Quando aquela direção que existe por dentro, aleluia, ela desperta em mim, ou seja, na minha consciência, por ela estar renovada, dizendo, pode entrar, que é exatamente aí que eu quero você. Pode ter certeza, irmãos, que a nossa mente ela não vai questionar acerca dessa verdade. Porque muitas vezes, aparentemente, nós sabemos que aquilo diante de nós, que muitas vezes é colocado, porque a cristã muitas vezes pensa, né, que o bom, se eu posso dizer assim, Deus está envolvido. A gente sabe que é verdade. Mas existem situações, irmãos, que aparentemente não são confortáveis, que os nossos olhos estão vendo, rapaz, não é isso que Deus quer para mim, não. Mas é exatamente por ali que Deus quer que a gente passe. Porque o que eu quero, o que você quer, ou seja, o que a nossa alma, ela deseja, é que nós venhamos a entrar numa situação completamente favorável. É, não é? Aqui é de Deus. Esse trabalho agora, aleluia. Passei 3 anos dentro de uma faculdade. 4, 5 anos, sei lá. Me formei. Quando eu termino minha formatura, lá na frente do Clexi Hall, já tem um cara me observando. E aí, fulano, tudo bom? Já vim acompanhando teu histórico. Estou vendo, né, que tu está trabalhando nessa área aí, de advocacia, disso, daquilo outro. Quer trabalhar comigo? De primeiro, o teu salário vai ser assim, uns 5 mil contos. Meu Deus do céu. Aí o cara faz, é de Deus. Nem discerniu por dentro e por estar com a mente, aleluia, sem estar afetada pela palavra, ele entra. E é exatamente nessa área, irmãos, que Satanás tem pegado muitas pessoas. Deixando essas pessoas, aleluia, se inclinarem para o secular a tal ponto de não mais cultuarem, de não mais lerem a palavra, de não mais orar, porque a sua consciência já está afetada, mostrando, olha, está certo, vai-te embora. Deus está envolvido, não está ganhando dinheiro.
Não está pagando tuas contas? Não está suprindo cada necessidade da tua família? Isso é Deus purinho. Não é bem assim, irmãos. Por isso que uma direção espiritual, aleluia, ela não pode apenas ser julgada só de dentro. Tem que existir uma consciência purificada, aleluia, para nos dar condição para entrarmos com certeza naquilo que nós iremos fazer. Por isso que Isaías, ele mostra, irmãos, que ai daquele que inverte as coisas, que enxerga o mal como algo bom, que vê as trevas como a luz. Olha como isso é sério. E aqui a palavra nos mostra, em 1 Timóteo capítulo 4, que a apostasia irá influenciar muitos por causa de outros que estarão com a mente cauterizadas, influenciados por espíritos enganadores e por doutrinas de demônio, a conduzir pessoas a se afastarem da palavra de Deus, por meio de ensinamentos dentro da igreja. Ou você acha que vai ser dentro da nossa casa, no culto familiar? Você sabia, irmãos, que aqui é o lugar mais favorável para Satanás, aleluia, ele queria tirar de nós a verdade. Por isso que a palavra nos mostra que nos últimos tempos, aleluia, o poder do Espírito vai ter que dividir o joio e o trigo. É necessário que cresça, amém? O joio junto com o trigo, para que ele se manifeste e se apresente como ele é. E a palavra com o poder que existe nela, eita, vai passar a foice. Vai deixar, irmãos, o que é puro. Vai limpar, irmãos, a mal consciência, mas também, aleluia, vai tirar a iniquidade do nosso meio. Abra agora em Tito. Capítulo 1. Só tem esse, né? Aliás, capítulo 1, Tito, capítulo 1. Em Tito, capítulo 1, no versículo 15, olha o que a palavra nos diz. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Olha como isso é sério. Vou ler novamente, irmãos. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Se você observar no cabeçalho dessa passagem, fala o quê? Acerca dos falsos mestres, dos falsos e das falsas doutrinas. Isso não está falando, irmãos, das pessoas lá de fora. Está falando das pessoas de dentro, que fazem parte do reino. A palavra nos mostra que todas as coisas são puras para os puros. Por isso que a palavra nos mostra que todas as coisas elas não são lícitas, mas ela não convém. Ou seja, nós temos uma visão, irmãos, que aquilo que nós estamos fazendo, que é segundo as Escrituras, mesmo não sendo lícito, ou seja, eu posso ganhar muito dinheiro, mas será que esse muito dinheiro que está chegando na minha mão está edificando a minha vida ou está me afastando do Senhor? É pecado isso? Não. É pecado? Não. Mas não é lícito em que sentido? Se ele me afastar. Se for em prol de eu ser generoso para a obra, tá beleza. Agora, quando essa quantidade de dinheiro enche meu bolso e enche a minha conta e me leva a me afastar do Senhor, isso não vai edificar a minha vida e muito menos vai me levar a crescer no Senhor. Então, quando eu tenho uma visão acerca de algo, daquilo que o Senhor me oferece, a palavra me mostra que por causa da renovação da mente, isso faz com que eu possa discernir que aquilo é puro. Não é pecado eu fazer aquilo, mas eu não faço porque eu sei, aleluia, que aquilo vai me afastar do Senhor.
Por isso que a palavra diz que para os puros, todas as coisas são puras. Olha como é interessante. Mas para os impuros e descrentes, oxe, dentro da igreja descrente, eita. Quando a palavra, irmãos, ela nos mostra em 2 Coríntios, capítulo, se eu não me engano, 4, versículo 4, que o Deus desse século, que é Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Não pense, irmãos, que é só o povo lá de fora, não. Eita, glória. Dá um glória a Deus, irmão? Eita lá. Descrente, irmãos, e incrédulo se encontra também dentro da igreja. Sem ter a condição, pela uma influência que existe por trás dele, de enxergar a luz do evangelho. Está com a palavra na mão, está vindo para os cultos, mas por não se expor a essa palavra e deixar ela tratar com ele não consegue enxergar da forma perfeita. E a palavra nos mostra que os incrédulos e os descrentes, para ele as coisas não são o quê? Pode ler. Você pode ler? Finalzinho do versículo. Nada é puro por causa de uma mentalidade. Sabe aquele tipo de pessoa religiosa que vive uma vida de penitência, presa em tudo? Nós devemos, irmãos, julgar aquilo que nós fazemos. A palavra ela nos dá o direito acerca disso. A palavra nos mostra que nós devemos viver uma vida de santidade a tal ponto de honrar com o nosso próprio corpo, de não afetar com aquilo que nós vestimos a consciência do nosso próximo, senão o juízo quem vai receber é nós. Eita, glória a Deus. Quando eu me visto de uma forma, irmãos, contrária àquilo que a palavra requer de mim, como um sacerdote que vem para a casa do Senhor para o servi-lo, a palavra nos mostra, irmãos, que eu devo discernir se isso está me levando para a lascívia, despertando no meu irmão um desejo maligno. Então, se eu afeto a consciência do meu irmão, não é apenas, irmãos, um grande perigo para ele, que vai estar afetado, amém, com um pensamento maligno, mas também para mim, que eu sou o causador, aleluia, desse juízo. De influenciar por meu comportamento ao irmão me olhar de uma forma diferente. Então a má consciência, irmãos, passou para a vida dele por causa do meu posicionamento, da forma como eu me apresentei no culto, em uma reunião, no culto familiar, quando eu vou visitar algum irmão. Até isso, irmão, a palavra nos mostra. Como ela é cuidadosa. Não passa nada. Não passa nada. E a palavra nos mostra, irmãos, nessa passagem, que para os impuros, nada é puro. Para eles que são descrentes também. Que não crê acerca daquilo que a palavra expressa como verdade. Em Hebreus, eu gostaria que você abrisse lá, no capítulo 9, aleluia. Glória a Deus. Todos já acharam? Aqui em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 14. Aleluia. Vamos lá do versículo 13, aliás. Portanto, se o sangue de bodes e de touro e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, e sem mácula a Deus, purificando a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amém? Essa passagem, irmãos, ela nos mostra, e é algo interessante em Hebreus no capítulo 10, se você for olhar Hebreus no capítulo 10, ela nos mostra que
o sangue de animais na velha aliança, ele não tinha o poder de remover o pecado. E muito menos purificar o ofertante, que era aquela pessoa que apresentava um animal ao sacerdote, e também aquele que prestava o culto, que era o sacerdote. A tal ponto, irmãos, de fazer com que essas pessoas mantessem a mesma consciência, ano após ano, acerca de pecado. E a palavra nos mostra aqui, em Hebreus, no capítulo 9, no capítulo antes, amém? Como é interessante. A palavra nos mostra que o poder do sangue de Cristo, o poder que existe no sangue de Cristo, ele nos purifica de obras mortas da nossa consciência. Ele faz uma limpeza, irmãos, acerca de pensamentos que estavam alojados no nosso entendimento. A palavra nos diz que muito mais, se o sangue de bode, ele não resolvia o pecado e não purificava o homem, hoje o sangue de Cristo, além de perdoá-lo, ele o purifica e limpa a sua consciência de obras mortas. Daquilo que o homem praticava, aleluia, quando estava morto no mundo, quando estava separado de Deus, em uma vida obscurecida, num mundo sem esperança, sem saber o que iria acontecer lá na frente, acerca do juízo que ele iria receber. Hoje não, irmãos, hoje é diferente. Hoje nós renovamos a nossa consciência com a clareza, à luz das Escrituras, aleluia, que tudo já está resolvido. Que aquilo que Cristo fez e pagou já nos purificou. O que nos cabe apenas, aleluia, pela renovação, é andarmos de conformidade com as direções que já existem por dentro. Por isso que, quando a palavra nos mostra acerca da restauração que iria acontecer em Judá, no povo de Deus, acerca da nova aliança, Deus ele disse que iria imprimir a sua lei na nossa mente, no nosso coração. A tal ponto das crianças, dos adultos, dos jovens, todos terem conhecimento acerca do seu Deus. E que se alguém se aproximasse e perguntasse, olha, tu conhece Deus? Todos conheceriam. Por causa de uma aliança, irmãos, aleluia, que seria imprimida, colocada na nossa mente. Já está dentro de nós. O que é necessário é renovarmos pelo poder da palavra e despertar essa verdade que já existe por dentro, irmão. Nós precisamos despertar essa lei, esse oráculo, esse mandamento que já foi imprimido na nossa mente, que já existe dentro do nosso coração. Mas isso acontece apenas quando existe uma renovação. Quando essa renovação ela tem o poder e a liberdade de tirar de mim a má consciência, me purificando e me dando a condição de provar do melhor de Deus. Amém? E para fechar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. Aleluia. No versículo 4 ao versículo 6 diz, todos acharam? 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Nós observamos, irmãos, semana passada acerca do assunto sobre a renovação da mente, de não chocarmos ovos de serpentes. E uma das coisas que essa passagem aqui ela nos mostra, é que uma submissão completa, ou seja, quando eu me submeto completamente àquilo que a palavra me diz como verdade, e eu tomo aquilo para a minha vida, isso me dá, irmãos, a condição de punir, de avaliar o tipo de pensamento que está na minha mente, de julgá-lo, de reprová-lo. Porque, irmãos, o poder que opera em nós, o próprio poder que ressuscitou Cristo Jesus, ele opera, irmãos, levando o sujeito cativo, esse tipo de pensamento, a sua obediência. Então, isso nos dá a condição de experimentarmos, de sermos transformados e aceitarmos aquilo que Deus tem a de nos revelar como verdade, pelo seu Espírito. E o interessante dessa passagem aqui,
se você observar, no versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofisma e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Observe que a palavra mostra acerca de destruição e acerca de anular. O poder, irmãos, que existe nessa palavra, quando nós nos expomos a ela e renovamos a nossa mente, tanto ela destrói tipos de pensamentos, quanto ela anula de nós, ela remove da nossa mente aquilo que está nos prejudicando. Então, irmãos, uma má consciência, ela precisa ser purificada, senão ela irá nos danificar no decorrer da nossa caminhada cristã. Amém? Então, abre o teu coração, amém? O que eu tenho que dizer é, cria expectativa, aleluia, acerca da renovação da mente, dessa série que nós estamos tendo. Amém? Ela é extremamente importante. É um assunto, irmãos, todos os assuntos bíblicos, eles não são limitados. Amém? Sempre existe mais para extrairmos da parte de Deus acerca da sua verdade, acerca daquilo que Ele deseja para nós. Vocês foram abençoados? Amém. Glória a Deus.